Olá, amigos! Bem-vindos à nossa oficina de astronomia de número 493. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva. As oficinas de astronomia, como vocês sabem, estão na 27ª temporada anual. E hoje nós vamos falar sobre o cometa Kohoutek, que há 50 anos fez um grande rebuliço na mídia e mexeu com especialistas e não especialistas. Mas antes, não é, meu diretor? Olha que a lista hoje está longa, hein? O estúdio aqui ao comando sempre do nosso capitão Kirk, Tiago Basso. Temos uma lista longa aqui de lembretes, merchandisings, né, meu diretor? Olha só. Bom, vou falar primeiro do canal Livro Leve e Solto, responsabilidade do nosso colega, Tiago Basso, canal de crítica literária lá no YouTube. Tá saindo vídeo novo por aí, né, meu diretor? Tá tendo ótima repercussão. Eu tô inscrito já no canal. Aconselho que vocês se inscrevam também, compartilhem, enfim. Livro Leve e Solto, canal de crítica literária lá no YouTube. A rede Ômega Centauri lançou agora neste mês de abril de 2023, mês passado, a sua primeira videossérie original, intitulada Astrosociologia, o futuro da humanidade e a existência de extraterrestres. São 12 episódios, apresentados por mim, com a direção do Tiago Basso, onde nós fazemos uma retrospectiva da ciência da astrobiologia e nos concentramos na existência ou não de civilizações tecnológicas além da nossa no universo. E o que esse fato da existência ou não de extraterrestres teria a ver com as perspectivas de sobrevivência futura da nossa própria espécie aqui na Terra? Se você está curioso para saber qual é a relação que existe entre uma coisa e outra, aparentemente não tem nada a ver, né, meu diretor? O que tem a ver extraterrestres com o futuro da humanidade? Mas tem tudo a ver, sim. Descubra assistindo a videossérie Astrosociologia, produção da rede Ômega Centauri. Deve estar aparecendo aí um QR Code na tela, né, meu diretor? Vai aparecer aí também na banda que passa correndo aí na parte inferior do seu vídeo, daqui a pouco também, o endereço que você deve acessar para adquirir esta série. E olha, vamos aproveitar, hein? A partir de 1º de maio, promoção especial, apenas R$ 39,90. Você compra, você adquire a série para ver quantas vezes quiser. Está com 60% de desconto. Oportunidade imperdível, não perca. Continua aberta lá no site vaquinha.com a conta número 675869 em favor do projeto do livro Os Balões de Augusto Severo, que é de autoria do nosso colega Rodrigo de Moura Visoni, lá do Rio de Janeiro. Rodrigo já tem vários livros publicados, uma qualidade tanto de texto, de conteúdo, quanto de acabamento gráfico, de impressão, de qualidade de impressão, estupendos. E vem aí mais um projeto, Os Balões de Augusto Severo. Augusto Severo foi um cidadão nascido no Rio Grande do Norte, contemporâneo do Alberto Santos Dumont, e que também trabalhou com a questão de voos dirigidos e controlados, né? O que mais temos aqui? Vamos lembrar, deve estar aparecendo aí na tela também, né? O Pix da rede Ômega Centauri.
universoastronomia22@gmail.com. Através dele você pode fazer doações para a Rede Ômega Centauri, apoiar os nossos projetos educacionais e científicos, apoiar as oficinas de astronomia também, comprar publicações digitais e impressas oferecidas lá na loja virtual da Rede Ômega Centauri, enfim. universoastronomia22@gmail.com, o Pix da Rede Ômega Centauri, para facilitar a sua vida. Portal Ciência e Cosmos, lá no site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, tem agora conteúdos exclusivos para assinantes. Pagando apenas R$ 49,90 de anuidade, você vai receber textos inéditos, conteúdos inéditos, diretamente no seu e-mail a qualquer momento. Portal Ciência e Cosmos também está acessível para professores. Se você é professor, tem direito a desconto. Paga apenas R$ 39,90 de anuidade. E se você é estudante, paga apenas R$ 29,90 a sua anuidade para ter acesso aos conteúdos exclusivos que agora estão sendo oferecidos pelo Portal Ciência e Cosmos lá no site da Rede Ômega Centauri. Portal Ciência e Cosmos que está aos meus cuidados. Quero que vocês participem conosco desta jornada de exploração do universo. Eu estudo astronomia desde 1973, são 50 anos. Venha explorar o universo comigo através do nosso portal Ciência e Cosmos. E claro, né, meu diretor, não poderia deixar de falar do nosso Anuário Astronômico Catarinense, edição 2023, autoria do nosso colega, professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. São tabelas, textos, efemérides, mapas, detalhando tudo o que está acontecendo no céu ao alcance da observação neste ano de 2023. 9º volume anual consecutivo, um excelente trabalho, está sempre de parabéns o nosso colega Alexandre Amorim, porque realmente é um trabalho único no Brasil. E como é que você faz para adquirir? Manda um e-mail para costeira1@yahoo.com, costeira1@yahoo.com. Mas não perca tempo, porque o ano está correndo. Nós já estamos quase na metade do ano. Anuário Astronômico Catarinense 2023. Este eu recomendo para todos. Acabou, meu diretor? Não, não acabou não. Tem mais uma mensagem aqui. Rede Ômega Centauri, Planetário Móvel, programa de astronomia itinerante, já está de volta às escolas. Se você quer ter o planetário móvel da Rede Ômega Centauri na sua escola, entre em contato com a KC Produções, no e-mail kcproduções1992@gmail.com. Olha, é muito barato, muito acessível e o pessoal gosta muito. Experimente, solicite o planetário móvel da Rede Ômega Centauri na sua escola, para fazer a alegria dos seus estudantes e dos seus colegas professores também. Eu quero mandar um abraço aqui para o professor João Batista Fleck, da Fundação Liberato Salzano, professor de Física, foi meu aluno, viu, meu diretor, no curso de graduação, numa universidade gaúcha, onde eu trabalhava, e ele estudou. Grande abraço, João Batista. Eu sei que ele é inscrito no canal e faz maratonas dos nossos vídeos, das oficinas. Um grande abraço. Cuide bem dessa gurizada por aí, viu, João Batista? Porque senão eu vou mandar os meus capangas atrás de você, viu? Brincadeirinha, né, meu diretor? Brincadeirinha. Um grande abraço, João Batista. Muito bem. Chega de merchandising, chega de mensagens, vamos passar ao nosso assunto de hoje.
Pessoal mais antigo vai lembrar do cometa Kohoutek. Pessoal das gerações mais recentes, provavelmente não. Já tinha ouvido falar do cometa Kohoutek, meu diretor? Não, né? Tiago Basso não conhecia. Então vai ficar sabendo hoje também a história desse cometa, que foi descoberto lá em 7 de março de 1973, portanto, há exatamente 50 anos atrás. Um objeto muito fraquinho, com magnitude entre 15 e 16, visível com dificuldade através de telescópios. Um objeto difuso que apresentava uma condensação central e ainda estava bastante longe do Sol. 4,7 unidades astronômicas, o que é quase 5 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Isso fica lá perto da órbita do planeta Júpiter, para vocês terem uma ideia. Naquela época não era muito comum os astrônomos descobrirem cometas assim tão longe do Sol. Hoje se descobre em distâncias muito maiores, mas naquela época a tecnologia não permitia, era muito raro encontrar um cometa, digamos, além da órbita de Marte. Esse cometa foi identificado numa chapa fotográfica obtida lá no Observatório de Hamburgo por um astrônomo tcheco chamado Luboš Kohoutek. Sabe o que representa aquele sinalzinho gráfico ali, meu diretor? Um S com um acento circunflexo, né? Invertido em cima do S. Como é que se pronuncia isso? Em linguagem, no idioma tcheco, quando você tem uma letra S com esse Vzinho em cima, essa letra S tem som de CH. É o nosso CH de português, ou o X, se quiserem também. Então, a pronúncia correta, Luboš Kohoutek. Tá? Bem, temos uma foto aqui do cidadão, né? Lá junto ao principal telescópio lá do Observatório de Hamburgo. Esse cientista ele estava empenhado em uma busca de um cometa extraviado, muito famoso, chamado cometa de Biela. E no decorrer dessa busca, ele acabou topando com uma imagem desse cometa que levaria o seu nome. Não foi o único cometa que ele descobriu, mas de todos os cometas que ele descobriu ao longo da sua carreira, esse é o cometa que ficou mais famoso. Quer dizer, existem outros cometas Kohouteks, mas eles não são tão famosos quanto este, né, que ocupou lugar de destaque. Então, levando em conta que o cometa estava razoavelmente brilhante, longe do Sol, e levando em conta que ele provavelmente teria, de acordo com as previsões divulgadas pelos astrônomos na época, um brilho muito parecido com o da Lua cheia, quando perto do Sol, na passagem pelo periélio, estimava-se que ele fosse apresentar magnitude em torno de -10. Isso na escala usada pelos astrônomos para medir o brilho, é um brilho muito intenso. Vejam que a magnitude da Lua cheia é -12,7. Então seria um cometa com um brilho parecido com o da Lua cheia. Tá? Então isso chamou muita atenção. Além disso, ele devia ser um cometa novo, entre aspas, no sentido de que talvez estivesse vindo pela primeira vez dos limites do sistema solar, de uma estrutura que a maioria dos astrônomos acredita que existe lá na fronteira do sistema solar com o espaço interestelar, chamada nuvem de Oort, uma espécie de um reservatório que deve ter trilhões de núcleos de cometas. E esses cometas que vêm de lá pela primeira vez, normalmente são cometas muito ricos em gás. E quanto mais gás tem um cometa, em princípio, mais brilhante ele pode se tornar. Então, combinando tudo isso, a mídia, desde muito cedo, passou a chamar esse cometa de o cometa do século. Cometa do século XX, né? Mas antes da gente esmiuçar um pouco mais essa história, vamos ver, até porque eu disse, né, existem vários cometas com o nome do Kohoutek, mas esse em particular
recebeu lá em 1973 a designação provisória 1973F. Na época se usava esse sistema de nomenclatura provisória de cometas. A letra F indica a ordem de descoberta de cometas naquele ano, né? Então, o primeiro cometa descoberto em 1973 seria o 1973A, o segundo seria o B, o terceiro seria o C, e assim sucessivamente. Em 7 de março, cometa 1973F. Depois era atribuída uma nomenclatura definitiva, onde se usava o ano da descoberta e uma numeração romana que indicava a ordem de passagem pelo periélio dentro daquele ano. Então, 1973-12 seria o 12º cometa que passou pelo periélio dentro do ano de 1973. Mas a União Astronômica Internacional modificou posteriormente o esquema de nomenclatura oficial dos cometas e hoje o COOTEC é catalogado assim: C de cometa, né, barra 1973 E1. Aqui nós temos a letra que indica a quinzena dentro do ano em que o cometa foi encontrado, e esse número significa a ordem de descoberta dentro daquela quinzena. Então você tem aqui A, B, C, D, E. Quinta quinzena do ano, né, que coincide com a primeira quinzena do mês de março, e o primeiro cometa encontrado ali dentro, né, daquela quinzena. Bom, a descoberta do cometa COOTEC foi anunciada oficialmente na circular da União Astronômica Internacional 2511, uma órbita calculada preliminarmente indicava que a trajetória do cometa era uma hipérbole, uma órbita hiperbólica, portanto uma órbita aberta. O cometa passaria uma única vez perto do Sol e nunca mais retornaria. A excentricidade era maior do que 1, né? E isso era também um sinal de que o cometa vinha ou de fora do sistema solar ou então de muito longe, provavelmente da famosa nuvem de Oort. A passagem pelo periélio foi prevista para 28 de dezembro de 1973 e a distância mínima do cometa ao Sol foi de apenas 0,14 unidades astronômicas. Isso aqui dá em torno de 1/10 da distância média Terra-Sol. Isso dá em torno o quê? De uns 15, 16 milhões de quilômetros ao redor disso, tá? Então, esse fato também seria importante porque o cometa se aproximaria muito do Sol e, em princípio, quanto mais próximo um cometa chega do Sol, mais brilhante ele se torna. Porque um cometa é um corpo rico em gás e partículas de pó, e esse gás sublima, ou seja, ele passa do estado de gelo para o estado gasoso sem fase líquida, né? Quanto mais próximo do Sol, maior a temperatura que o núcleo do cometa fica submetido, portanto maior a quantidade de gás liberado e, portanto, mais gás nós temos, né? Não só para emitir luz, uma vez que as moléculas desse gás são excitadas pela radiação solar, mas também para refletir a luz do Sol. Então nós temos aqui um diagrama em planta baixa, onde nós temos o Sol, a órbita terrestre, e a órbita do cometa COOTEC. A posição dele aqui em 1º de outubro de 1973, aqui em novembro, né? 1º de dezembro, e ali 27, 28 a passagem pelo periélio, e depois o cometa começa a se afastar. Notem aonde estava, dá para ver aqui aonde estava a Terra na passagem pelo periélio. Vamos ver aqui, a Terra estava em 1º de dezembro aqui, né, dia 11 de dezembro, dia 21 de dezembro, 1º de janeiro de 1974,
Vejam que nessa época o cometa estava passando praticamente, visto da Terra, o cometa estava passando praticamente atrás do Sol. Então o cruzamento do Kohoutek pelo periélio não pôde ser observado diretamente da Terra com condições favoráveis, né? Ao longo do ano de 1973, o cometa foi aumentando de brilho gradativamente, à medida que vinha se aproximando do Sol. Até setembro ele foi um objeto que estava visível no céu vespertino, depois do pôr do Sol, e a partir daí ele passa a ser um astro de visibilidade matutina. No mês de novembro, mais precisamente nos últimos dias do mês de novembro, ele atinge o limiar da visibilidade a olho nu, magnitude 6, positiva, e na data do periélio ele distava a apenas meio grau do Sol visto da Terra, né? É aquilo que eu mostrei no diagrama anterior, ou seja, que não dava para ver o cometa passando pelo periélio. Dava para ver antes e depois do periélio, mas não passando exatamente pelo periélio. Mas astronautas que estavam em órbita da Terra naquela época, num laboratório de pesquisas lançado pela NASA, o Skylab, e também cosmonautas russos. Havia 3 astronautas norte-americanos a bordo do Skylab e 2 cosmonautas russos a bordo de uma nave Soyuz que estava em órbita em torno da Terra por aqueles dias da passagem pelo periélio. E esses astronautas conseguiram observar o cometa, ainda que bastante próximo do Sol, mas a partir do espaço, né? E, pasmem só, contrariando as expectativas iniciais, magnitude menos 10, a magnitude do cometa no periélio foi de apenas menos 3. Para se ter uma ideia, isso é um brilho mais ou menos parecido, até um pouquinho menor, mais fraco do que o brilho do planeta Vênus, semelhante ao brilho do planeta Júpiter, digamos. A cauda de gás desse cometa se expandiu ao longo de cerca de 50 milhões de quilômetros no espaço, ocupando ou perfazendo um ângulo de 25 graus no céu. A coma, que é a cabeça, né, aquela nuvem gasosa que envolve o núcleo cometário, ela tinha uma cor amarela muito vívida, que era devida à emissão de luz por parte de íons de sódio. Então era um cometa cuja composição química era rica em sódio. Tem cometas de outras cores, né, conforme a composição química. Recentemente tivemos 2 cometas verdes, inclusive, né? Então vejam aqui um sumário da evolução fotométrica do Kohoutek. Na descoberta em 7 de março de 1973, ele tinha magnitude entre 15 e 16. Final de novembro atinge a magnitude 6. 2 dias antes da véspera de Natal daquele ano, praticamente magnitude 3. E aí o brilho cresce assustadoramente rápido, atinge menos 3 ao redor do periélio. E depois, vejam a rapidez com que esse cometa diminui de brilho. Já no dia 1º de janeiro estava com menos 1,5, no dia 10 já estava com magnitude 4, no fim de março já estava com magnitude 10, só podia ser observado com telescópios. Tá? Então, em algum momento ali ao redor, talvez de 15 de janeiro, o cometa já estava com magnitude 6, no limiar da visibilidade a olho nu e, a partir daí, tornando-se invisível sem a ajuda de algum equipamento óptico. No final de março, então, com magnitude 10, e no final de novembro, já de 1974, quase um ano depois da passagem pelo periélio, com magnitude 22, o que era uma magnitude, na época, só acessível aos maiores telescópios disponíveis naquela época. Nós temos aqui um gráfico que mostra justamente essa subida e essa descida do brilho do cometa Kohoutek com o passar do tempo. Aqui agosto de 1973, setembro, outubro, novembro, dezembro, aqui a magnitude 6, limite de visibilidade a olho nu, né? Então vejo que ela foi atingida ali pelo início do mês de dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro. O cometa aumentando rapidamente de brilho e após o periélio, assinalado por essa linha vermelha aqui, ele cai muito rápido e, portanto, frustra as expectativas. Frustrou em dobro, né? Porque primeiro não atingiu a magnitude menos 10 no periélio, ficou apenas com menos 3. E segundo, porque logo após o periélio,
decai de brilho extraordinariamente rápido e não dá tempo para que as pessoas que tinham recebido tantas previsões otimistas, né, com relação ao brilho do cometa, pudessem observá-lo. Então, por isso que se diz que o cometa teria sido não o cometa do século, mas o fiasco do século. Temos aqui algumas imagens, esta aqui de abril de 1973, veja o cometa ainda muito fraquinho, né? Apenas um objeto borrado, difuso. Esta imagem ela é de janeiro de 1974, tirada no hemisfério norte, quando o cometa já havia passado pelo periélio. Notem inclusive que a cauda do cometa ela sofreu uma espécie de desconexão. Isso é um fenômeno que às vezes a gente pode observar na cauda dos cometas. Aparentemente a cauda foi, digamos assim, cortada ou seccionada, né? Temos aqui uma outra imagem, esta aqui é do dia 20 de janeiro de 1974, tá? Já o cometa praticamente já invisível a olho nu, mas ainda mostrava uma certa caudinha, né? Outra imagem aqui, já mais perto do periélio, né? Mas foram pouquíssimas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver o cometa Kohoutek com aquele aspecto. Essa imagem foi obtida pelos astronautas a bordo do Skylab. O cometa aí estava com uma cauda relativamente curta por uma questão de geometria. A cauda estava, digamos assim, apontando para atrás do núcleo do cometa, conforme a perspectiva de observação aqui da Terra, né? Após o periélio, a cauda alonga. E o cometa foi fotografado pela última vez no início de novembro de 1974, quando ele já estava a 5 unidades astronômicas do Sol e indo embora. Isso é mais ou menos o raio da órbita do planeta Júpiter, maior planeta do Sistema Solar. Vejam a grande assimetria na curva de luz do cometa. Quando ele foi descoberto em março de 1973, 4,8 unidades astronômicas do Sol, ele tinha magnitude 15,5. Quando ele estava praticamente na mesma distância, indo embora, depois do periélio, 5 unidades astronômicas do Sol, quase um ano depois do periélio, ele estava com magnitude 22. Então vejam que a curva de luz não foi simétrica, né? Quando ele estava se aproximando, nessa distância de em torno de 5 unidades astronômicas do Sol, ele estava mais brilhante do que quando ele estava indo embora, tá? Uma curva de luz assimétrica. Bom, algumas curiosidades sobre o cometa Kohoutek. Primeiro, a sua órbita foi modificada, ou seja, a órbita antes do periélio e a órbita depois do periélio são órbitas levemente diferentes. Como assim? A excentricidade orbital diminuiu, lembre-se que era superior a 1, diminuiu para 0,99992. Isso é uma elipse, mas uma elipse extremamente alongada, e isso se traduz num período orbital muito grande. O período orbital era de 11 milhões de anos antes da passagem pelo periélio e se reduziu para alguma coisa ao redor de 75 mil anos depois do periélio. Então, quando é que nós veremos esse cometa novamente? Daqui a 75 mil anos. Tá? A inclinação da órbita deste cometa em relação ao plano da eclíptica, o plano de referência, né, da órbita da Terra em torno do Sol, era pequena, 14 graus, então um cometa que em princípio não se afastou muito do plano da eclíptica, mas um cometa de período extraordinariamente longo. Outro detalhe é que o Kohoutek apresentou durante um determinado período o que se chama de uma anticauda. A cauda dos cometas normalmente aponta sempre na direção oposta ao Sol, porque a pressão da luz solar e também a pressão mecânica exercida pelo chamado vento solar, a correnteza de partículas que o Sol perde continuamente para o espaço, meio que sopram o material gasoso e a poeira da cauda cometária na direção oposta ao Sol. Mas às vezes
a gente observa um efeito de anticauda, uma cauda que aponta na direção do Sol, portanto uma cauda anômala. A interpretação que se dá atualmente para essas caudas, anticaudas, na verdade, é que se trata de reflexão da luz solar em partículas que saem do cometa e que estão espalhadas na trajetória do cometa. Tá? Então não é uma cauda no sentido genuíno, né, da palavra. A anticauda do cometa Kohoutek apresentou ali entre 5 e 7 graus de comprimento, isso vista do espaço, e observada desde a Terra um comprimento um pouquinho menor, da ordem de 3 graus. Outra coisa que se suspeita tenha acontecido durante a passagem pelo periélio do cometa Kohoutek foi que o seu núcleo provavelmente tenha se fragmentado. Isso também não é uma coisa rara em se tratando de cometas, porque os núcleos cometários, compostos de gelo e grãos de pó, são estruturas mecanicamente muito frágeis. E dependendo do estresse térmico que essa estrutura experimenta quando passa próxima do Sol, no periélio, é comum que esses núcleos se fragmentem. Estima-se também que o diâmetro deste núcleo era de apenas 4 quilômetros, que é um núcleo bastante pequeno, entre metade e um quarto, digamos assim, do tamanho do núcleo do cometa de Halley, um outro cometa muito famoso. O albedo foi estimado na época como 0,67, isso aqui é um albedo muito alto para um núcleo cometário, né? Mas é o dado que consta aí na literatura. Bom, outra curiosidade é que em março de 1974, quando o Kohoutek já era invisível a olho nu e estava se afastando do Sol, entre o dia 1 e o dia 3 de março daquele ano, a Terra atravessou a órbita do cometa e foi registrada uma fraca chuva de meteoros que se atribuiu às partículas liberadas a partir do núcleo do cometa em sua órbita. Tem um trabalho da Terentieva, Khrushchenko e o Tryakhin, publicado em 1973 nessa revista russa aqui de astronomia, Astronomitsky Vestnik, que era traduzida para o inglês, a revista Solar System Research, que é a tradução dessa russa. Então os artigos saíam lá em russo e depois eram traduzidos para o inglês. Ambas as referências mostram o trabalho de observação que esses astrônomos soviéticos fizeram, né? Um detalhe interessante, houve uma certa exploração turística ao redor do cometa Kohoutek. Foram promovidos por agências de viagem numerosos cruzeiros marítimos, especialmente para a região dos trópicos, regiões de baixa latitude, nas proximidades da linha do Equador, que era da onde o cometa seria melhor visível, tá? Alguns desses cruzeiros tiveram sucesso em mostrar o cometa e outros não. Normalmente embarcaram também esses cruzeiros astrônomos, enfim, para atender aos turistas, né? Essa história de turismo astronômico naquela época não era ainda muito popular. Ela vai se tornar mais comum, né, nas décadas seguintes, mas o Kohoutek fez tanto barulho na mídia que acabou incentivando algumas iniciativas naquele sentido. Bom, eu queria só agora fazer uma pequena reflexão sobre a questão de se o Kohoutek fez ou não um fiasco. Eu diria que essa palavra ela está relacionada ao comportamento do brilho do cometa. Mas será que faz sentido? Olha, o cometa simplesmente se desempenhou de acordo com a sua natureza física, tá? Acredita-se que esses cometas que vêm pela primeira vez da nuvem de Oort e ingressam no sistema solar mais interno, eles têm uma camada de gás superficial bastante apreciável, que sublima e produz uma cabeleira, uma coma bastante brilhante, mas essa camada não dura. Então, logo depois, o comportamento do cometa sofre uma modificação e ele não mantém
aquele brilho alto inicial. Tá? Então, se as coisas são assim mesmo, o cometa Kohoutek se desempenhou de acordo com a normalidade em relação à sua estrutura física. Essa palavra fiasco, ela faz sentido só se nós formos confrontar o comportamento fotométrico real exibido por esse cometa com as previsões que tinham sido anunciadas pelos astrônomos, né? Lembram lá que eu falei no início, a magnitude -10, semelhante à lua cheia e tal. Na verdade, isso criou um clima de falsa expectativa. E a mídia aproveitou isso aí. Tá? E daí veio a decepção e daí o fiasco. Tá? Somente por esse aspecto, porque do ponto de vista físico, a palavra fiasco não faz nenhum sentido. Tá? Bom, para encerrar essa oficina, eu gostaria só de acrescentar alguns comentários a respeito do que o cometa Kohoutek significou para mim, particularmente. Mas não só para mim, para muita gente. Eu fico pensando quantos pesquisadores pelo mundo afora não acabaram sendo pesquisadores, astrônomos profissionais, por influência do cometa Kohoutek. Embora possa ter sido um fiasco, uma decepção, o cometa Kohoutek foi muito importante, ao menos para mim, porque foi ele o grande inspirador da minha carreira como astrônomo profissional. Né? E certamente não fui a única pessoa a sofrer esse tipo de boa influência. Nesse sentido, né, meu diretor, a gente pode dizer que os astros realmente influenciam nas nossas vidas. Né? Não é aquele besteirol de signo lá e de astrologia, mas sob um certo aspecto os astros realmente influem nas nossas vidas. Né? E o Kohoutek, posso dizer, influenciou a minha vida e determinou o rumo da minha carreira profissional. Lá no site da Rede Ômega Centauri, no portal Ciência e Cosmos, onde eu escrevo, na coluna Túnel do Tempo, eu tenho um texto em que eu narro as lembranças que me marcaram com relação ao cometa Kohoutek e outros acontecimentos astronômicos que se verificaram naquele ano de 1973. Se você quiser ler, vai lá e confere. Eu menciono, por exemplo, outro fato esquecido: a primeira passagem de uma sonda não tripulada nas proximidades do planeta Júpiter, a sonda Pioneer 10, que já saiu do Sistema Solar há muito tempo, isso cerca de 6 anos, mais de meia década, antes das naves Voyager 1 e 2 cruzarem também pelo planeta Júpiter. Está tudo lá na coluna Túnel do Tempo, Memórias de um Astrônomo, que é uma das colunas que faz parte do nosso portal Ciência e Cosmos no site da Rede Ômega Centauri. Bem, amigos, esta foi a Oficina de Astronomia número 493. Voltaremos na próxima Oficina de Astronomia. Até lá!